Mas você sabe que tem uma outra parada, assim, que uma vez eu tava em Boston pra pregar numa igreja e tal, e era de brasileiros, e aí eu ia pregar pros adolescentes. Aí eles pediram, você não prega inglês? Aí eu falei, cara, eles não entendem português, né? Aham. Aí ele falou um negócio pra mim, ele falou assim, ó, eles entendem, mas tem um conceito que é a língua do coração. É. E eles, como foi alfabetizado aqui, a língua do coração deles é inglês. Então, assim, é como você fala, Jesus te ama e Jesus loves you, aí entra diferente. E isso é muito real, porque eu já li livro em inglês e quando traduz e eu pego ela em português, parece que tô lendo outro livro. Ele congregava numa igreja brasileira, então ele meio que aperfeiçoou o português dele em Londres e aprendeu inglês. Então, se você conhecer ele, cara, ele é fluente nas 3 línguas, tipo, perfeito. Fala português perfeito, inglês perfeito. Só que ele fala, cara, é muito doido, porque dentro do meu coração, quando eu vou orar, eu oro em português, porque eu me converti numa igreja brasileira. Olha, interessante. Quando eu vou ter tempo com a minha família, italiano. Então, se, tipo assim, ele falou, às vezes, ele, sei lá, vai ter uma discussão com a esposa, sai italiano do nada. Aí... Olá e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. O lance é pregar, né? E, cara, isso foi um negócio difícil, cara. Eu tive que meio que redescobrir quem eu era pregando, assim. Porque desde a primeira reunião, na nossa primeira reunião só tinha brasileiro. Mas todos, assim, meio brasileiros que cresceram lá, assim, digamos assim. Então, meio... Lá eles não são ingleses e aqui eles não são brasileiros. Eles vivem num mundo paralelo, tadinho. Estão num limbo ali da Nárnia. Cara, na primeira reunião eu já falei, cara, eu vou fazer tudo em inglês. E aí aquele inglês quebrado, assim, que eles foram muito graciosos comigo. Mas, tipo assim, eu, por exemplo, tava até falando com eles ontem sobre esboço, né? Tipo assim, pregar domingo, eu sempre escrevi esboço. Mas eu nunca fui o cara de ter esboço pra pregar. Mas por causa de ter que pregar inglês, eu virei o homem do esboço. Eu tenho, sei lá, quantos esboços, porque eu precisava escrever, literalmente, no começo. Hoje em dia eu consigo. Me fala de tal versículo. Beleza, vou embora. Mas no começo, cara, tipo assim, eu precisava ter escrito. Então, porque uma coisa é saber inglês, outra coisa é saber os termos bíblicos, muito né? difícil. E aí, tipo, um cara igual eu, assim, se deixasse, eu pregava 2 horas. Aí agora... no começo, 20 minutos eu não sabia mais o que falar. Então, tipo assim, inclusive o pessoal que me conhecia por vídeos do Brasil, eles falavam, cara, tem paciência, mas ainda tem muita diferença do além português e o além inglês. Era quase que era 2 pessoas. Mas você sabe que tem uma outra parada, assim, que uma vez eu tava em Boston pra pregar numa igreja e tal, e era de brasileiros, e aí eu ia pregar pros adolescentes. Aí eles pediram, você não prega inglês? Aí eu falei, cara, eles não entendem português, né? Aí ele falou um negócio pra mim, ele falou assim, ó, eles entendem, mas tem um conceito que é a língua do coração. E eles, como foi alfabetizado aqui, a língua do coração deles é inglês. Então, assim, é como você fala, Jesus te ama e Jesus loves you, aí entra diferente. E isso é muito real, porque eu já li livro em inglês e quando traduz e eu pego ela em português, parece que tô lendo outro livro. É muito doido isso. Parece que vai entrando mais profundo. E você sente que você é 2 pessoas? Mãe, né? Você sente que você é 2 pessoas? Uma pessoa falando português, aí essa é outra pessoa. Isso é muito real, isso é bizarro. Cara. Mas eu ouvi um cara falando, e era até um humorista, ele falando assim, que quando ele fala inglês, ele tem a impressão que ele é um cara mais calmo, não sei o que, mais solene. Porque, aí ele falou um negócio, não sei se é isso, né? Ele falou assim, porque todos os meus traumas foram em português. Então, a língua portuguesa carrega toda a minha história, né? Aí o inglês eu não tive nenhum trauma. Cara, mas isso que você falou de língua é muito doido. A gente tem um membro da igreja lá no AN que ele é brasileiro, só que ele cresceu na Itália. Então, acho que com 4 anos ele foi pra Itália. Então, ele foi alfabetizado em italiano. Então, a primeira língua dele é italiano. Aí, quando ele se mudou pra Londres, ele congregava numa igreja brasileira. Então, ele meio que aperfeiçoou o português dele em Londres e aprendeu inglês. Então, se você conhecer ele, cara, ele é fluente nas 3 línguas, tipo, perfeito. Fala português perfeito,
inglês perfeito. Só que ele fala, cara, é muito doido, porque dentro do meu coração, quando eu vou orar, eu oro em português, porque eu me converti numa igreja brasileira. Olha, interessante. Quando eu vou ter tempo com a minha família, italiano. Então, se, tipo assim, ele falou, às vezes, ele, sei lá, vai ter uma discussão com a esposa, sai italiano do nada. Aí ele falou, quando eu vou ter tempo com a minha família, italiano. E quando eu vou trabalhar ou estudar, inglês. Olha que, tipo assim, é muito doido. Então, essa parada da língua rola Eu não sei se muito. você reparou, na reunião ontem, o Vini, né? O Vini tava na reunião e o Vini do F-Hop foi educado lá na Inglaterra, né? E aí tem uma hora que a gente foi subindo, ele tinha que defender um ponto, e aí começa a vir tudo em inglês os termos, né? Porque é isso, que tá ligado a visceral, né? Suas emoções, cara, mas né? essa muito parada louco. da língua que a gente tocou, assim, mano, isso abriu muita porta pra gente na Inglaterra e na Europa no geral, só pelo fato da gente ter se dedicado à língua, mano. Tipo assim, hoje a gente tem amigos nativos e não só de Londres, mas de outros lugares, só pela gente conseguir conversar com os caras, entendeu? Até quando eu vou nos Estados Unidos, assim, cara, eu consigo ter tempo com homens de Deus americanos e tal, e de outras nações também, só pelo fato de conseguir falar outra língua, sabe? E é uma coisa que muitos irmãos falam, assim, e eu concordo muito, cara. Eu acho que o Brasil, com essa chama missionária que a gente tem, que é real, cara, a gente deveria se dedicar mais às línguas, assim, principalmente o inglês e espanhol, né? Cara, porque é muita porta. Por exemplo, eu tava lá em Miami, o Rodrigo tava comigo lá. Tipo, cara, os irmãos falando espanhol, obviamente a gente entende, né, que é o portunhol famoso. Mas eu fiquei, cara, toda vez que eu tô com latinos de fala hispana, eu vejo o tamanho do universo que é a fala hispana. Eu fico assim, cara, se eu aprender a falar espanhol, vamos supor, e se eu conseguir produzir em espanhol, cara, são muitas nações com uma língua, sabe? Então, assim, eu acho que a gente valoriza pouco o dom das línguas comunicáveis mesmo, digamos assim. O fato de você aprender e orar por graça do Espírito mesmo pra entrar. E é honrar, né? Eu percebo muito isso, assim. Você tá honrando aquela nação que o Senhor te chamou, aquele povo que o Senhor te chamou. Você tá honrando eles. Então, você vê, em Atos aconteceu isso, né? Com o derramar do Espírito, cada um ouvia na sua língua. Então, o Senhor não derramou capacidade neles de ouvir a língua da igreja, né? Mas a igreja de comunicar nas línguas. Então, eu ouvi muito legal. Eu não sei se foi o Marcos Brunet que falou isso. Alguém falou isso pra mim recentemente, que a língua é tipo como se fosse a chave do coração da nação. Não sei se foi o Lucas, alguém lá. E, cara, é muito isso, assim. Cara, de verdade, assim, todas as vezes que eu sentei com um inglês ou com alguém de Londres que não tem pai inglês, mas nasceu lá. E, cara, eles começam a conversar comigo, eles percebem que eles não precisam falar devagar, que eu entendo eles, que eu entendo as brincadeiras de Londres, que eu entendo o que eles estão querendo dizer, as gírias de Londres, porque, tipo assim, eles olham pra mim diferente. É tipo... É tipo assim, é igual o cara chegar no Brasil e entender as nossas piadas. Tipo assim, caramba, mano, o cara ama a gente mesmo, entendeu? Então eu acho que esse é um lugar que humilha muito o missionário no sentido não pejorativo da coisa, mas te faz o seu coração convergir com o lugar onde você foi enviado, sabe? De tipo assim, mano, eu amo esse lugar como se fosse meu, sabe? Esse aqui é o meu lugar. Então, assim, tipo... O filho de Deus encarnar sabe, sentir o que a gente sente. Então, tipo assim, eu acho que esse processo, essa missão, ou esse chamado apostólico, muita gente tem vários nomes, mas tem que passar por esse processo na vida natural de encarnar o lugar onde você foi, sabe? Tipo assim, não esquecer de onde você veio. Você é brasileiro, você vai ser sempre brasileiro. Não tem como tirar isso da gente, cara. Mas, e nem deve tirar, porque tem algo do Senhor... Sendo brasileiro, né? Que ele tem uma riqueza, né? Muito, cara. Que você tem pra entregar lá. A gente é muito... Cara, de verdade, Doug, a gente é muito abençoado como cultura e como igreja, assim. Eu não sou do time que acha que a gente tá num avivamento ou algo assim, mas a gente vive uma coisa muito preciosa, assim, que é... Eu tava com um canto